Olá, meninas e meninos! Como vocês estão? Seja muito bem-vindo ao Linguística Descomplicada. E se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este material. Nesta temporada, nós estamos falando sobre fonética e fonologia, e no vídeo anterior eu comecei a falar com você a respeito dos glides, que talvez você conheça como semivogais, que é o termo comumente utilizado pela gramática. Então a gente viu que existem três formas de você organizar os sons da nossa língua, e essas formas são caracterizadas como vogais, glides e consoantes. E nessa sequência que eu falei agora, isso indica que as vogais são o som que tem maior força e também maior altura, isso na onda sonora. Os glides têm menos do que a vogal, porém mais do que as consoantes, e as consoantes são sons que a gente considera que são sons mais baixos na leitura da onda sonora. Então, o glide, ele é intermediário entre a vogal e a consoante, mas sempre fica junto de uma vogal na mesma sílaba. Então, isso foi o que a gente falou no vídeo anterior. Eu dei alguns exemplos para você e falei que iria continuar nesse vídeo apresentando mais alguns exemplos e comentando a respeito de como que os glides se organizam na nossa língua. Eu disse para você que tradicionalmente glides são I, U, porém E, O também podem ser glides. O único som que nunca será glide é o A, ele sempre será vogal. E a outra coisa que eu já disse, hoje eu vou só reforçar aqui para você, é que esse som vocálico, chamado glide, precisa estar junto de uma vogal na mesma sílaba. Agora, a ordem não interfere. Então, primeiro você pode ter glide, depois vogal, ou primeiro você pode ter vogal, depois glide. Essa ordem em que o glide aparece em relação à vogal é que vai determinar uma outra caracterização que vai ter, que você também deve ter estudado, deve conhecer da sua experiência escolar, que vai ser o ditongo, que aí vem aquela caracterização de tongo crescente ou de tongo decrescente. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, eu trouxe mais alguns exemplos de ocorrência do glide, alguns assim, que não são tão comuns, para que você possa observar e refletir todas as vezes que vê necessidade de fazer algum tipo de caracterização, de categorização, se os sons vocálicos em evidência são vogais ou glides. Então tá, eu falei para você que I, U tradicionalmente são glides, mas E, O também podem ser. Quando que E, O serão glides? Quando estiverem junto de uma vogal na mesma sílaba, porém, esse E terá som de I na pronúncia e esse O terá som de U na pronúncia. Isso não na escrita, tá? Lembre-se de que essas ocorrências são ocorrências do campo da fala. E às vezes é um desafio a gente tratar disso com os alunos usando a escrita para poder falar a respeito de fenômenos que são característicos da fala. Então, por exemplo, pense na palavra perdoe. Quando a gente escreve a palavra perdoe, a gente escreve com E, perdoe, ou perdoe, né, como você preferir. Porém, se você observar na pronúncia, a palavra, ao invés de em português nós pronunciarmos esse E com som de E, a gente pronuncia esse E com som de I, pelo menos na maior parte da variedade linguística do português brasileiro. Pode ser que haja alguma região em que esse E tenha som realmente de E. E aí é um outro departamento. Mas nos casos em que, por exemplo, na minha variante linguística, eu sou do estado de Goiás, do interior de Goiás, esse E sempre terá som de I na pronúncia. Então a gente vai dizer perdoe, ao invés de perdoe ou perdoe. Esse E que ganhou essa sonoridade de I, automaticamente perdeu a força de vogal, porque
Quando você está observando o outro caso de ocorrência sonora em que som vocálico aparece, porém esse som vocálico fica separado de outra sílaba, e a esse fenômeno a gente vai dar o nome de hiato, esse som E sempre será E e esse som O sempre será O. A gente vai ver isso no vídeo para frente sobre hiato. Quando esse E tem som de I ou esse O tem som de U, então ele será caracterizado como glide e não como vogal. Portanto, ficará na mesma sílaba e dará origem, então, ao fenômeno que você conhece, caracterizado como ditongo. Então, preste atenção na pronúncia. Perdoe ao invés de perdoe ou perdoe. Então, é caracterizado com som de I junto de vogal na mesma sílaba, é glide. E a mesma coisa vai acontecer com o O, quando ele tem som de U na mesma sílaba junto com outra vogal. Aí tanto faz se vem antes ou depois da vogal, porém, na maior parte das vezes, esse E e esse O, que serão glides, virão após a vogal, já que a força maior fica na vogal e depois essa altura da onda sonora e essa força do som decai um pouquinho para poder fazer o som do glide. Aí tem umas outras ocorrências bem curiosas no português do Brasil, que em geral, para as quais em geral, as pessoas não têm atenção voltada porque não caracterizam isso como sendo ocorrência de glide, mas é. Então, por exemplo, a gente tem o verbo chegaram, e quando você escreve a palavra chegaram, você escreve com M de Maria no final. Então, se fosse para ler do jeito que escreve, a gente leria chegarão. Porém, na pronúncia, esse an ou esse ran do final vira ão ou rão. Então, chegaram ou, se for futuro, chegarão. Mas, no caso do chegaram, que a gente escreve com M, é que muitas das vezes há ocorrência de dúvidas, porque as pessoas levam em consideração que está escrito e não a fala, e tem que levar em consideração justamente a fala. Então, mais uma vez, eu escrevo chegaram com M de Maria no final, mas eu falo chegaram. Então, o que acontece aí no final dessa palavra? Aparece um O, só que com som de U. Ou se você quiser já dizer direto que vai aparecer um U, tudo bem, não tem problema. Então, observe que todos os verbos que terminam em M, então chegaram, falaram, cantaram, viajaram, todos os verbos que têm essa terminação em M vão ter ocorrência de glide, porque esse AM, esse an, vai virar ão. Então, na escrita não aparece, mas na fala aparece. Então, você tem o A como vogal e um U como glide no final. Mas, de novo, essa é uma ocorrência exclusiva da fala, não é uma ocorrência da escrita. Por isso que eu falei para você há pouco que às vezes é complicado falar sobre fonética e fonologia escrevendo, né? Porque a gente usa os exemplos escritos, escreve lá no quadro, por exemplo, ou se eu estivesse reproduzindo aqui para você as palavras escritas, porque não existe essa relação entre fala e escrita diretamente. Em alguns casos até sim, mas em muitos outros não existe essa relação direta entre o que você escreve e o que você fala e vice-versa. E esse caso é um deles. Então, fique atento todas as vezes que esses verbos que terminam em AM, chegaram, falaram, partiram e outros tantos, vai haver ocorrência de glide na fala, porque vai aparecer um U na sonoridade quando você diz que não aparece na escrita. No caso dos verbos no futuro, então chegarão, falarão, partirão, é muito mais fácil de você perceber, porque fica evidente. Então você tem um O com som de U junto de vogal na mesma sílaba.
Lembre-se de que A sempre é vogal. A nunca será glide. Então, se você tem um A, que sempre é vogal, e um outro som vocálico, que nesse caso é O, mas ele tem som de U, isso já é um forte indicativo de que ele não pode ficar em sílaba separada. Ele tem que ficar na mesma sílaba junto com a vogal. Então, se você tem vogal e um O com som de U, esse O é glide. Então, recapitulando de novo o que eu tinha falado para você há pouco. Todas as vezes que E tiver som de I, O tiver som de U, junto de vogal na mesma sílaba, esse E ou esse O será glide. Isso por conta da perda de força que o som ganha na pronúncia, na curva melódica, né? Então, eu não vou dizer chegarão ó, não vou dizer falarão ó, eu vou dizer chegarão, falarão. Então, perceba sonoramente que esse ó fica dito, fica com a sonoridade de U. Por isso que ele é glide, mesmo na escrita não sendo U. Já que eu disse para você várias vezes, né? Tradicionalmente, os glides são I, U, mas nesses casos não é nem I, nem U. Mesmo assim, é glide. Então, fique bem atento com essa ocorrência dos verbos, tá? No passado ou no futuro, porque haverá ocorrência de glide, principalmente no chegaram, que não aparece na escrita, mas aparece na fala. Uma outra coisa, um outro exemplo que eu queria trazer para você de ocorrência de glide é quando você tem aquelas palavras que são categorizadas como tritongo. Lembra o que é tritongo? Tritongo, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo que é a ocorrência de 3 vogais, mas essa explicação é equivocada, porque jamais haverá 3 vogais na mesma sílaba. Pode até haver, mas em sílabas separadas, pelo menos no caso da nossa língua, tá? Então, assim, um exemplo clássico de palavra que tem tritongo é a palavra quais, que é o plural de qual. Então, você tem U, A, I na mesma sílaba, já que a palavra quais, na palavra quais não se separa a sílaba. No caso de quais, às vezes as pessoas ficam em dúvida porque acham que separa, né? Que fica cu-ais, que-u-ais. Nesse caso, no caso dessa palavra e de outras, como por exemplo quaisquer, que se for o caso, é só você levar em conta que quais está no plural. O singular é qual. Se qual é uma palavra que no singular é monossílaba, ou seja, só tem uma sílaba, quando você passa ela para o plural e ela vira quais, ela continua sendo monossílaba, tá? Não vai haver essa potencialização da palavra e ela ser transformada em dissílaba, por exemplo. Então, continua sendo monossílaba. Aí, observe a estrutura. Você tem um A. Lembre-se, A sempre é vogal. Então, se eu tenho um A no meio, um som vocálico antes e um outro som vocálico depois, e essa palavra é monossílaba, fica evidenciada a ocorrência de 2 glides. Então, você tem U glide, I glide. U glide antes da vogal, I glide depois da vogal. E essa é a estrutura do tritongo. Você tem que ter um glide, mais uma vogal, mais um glide na mesma sílaba. Sempre será assim o tritongo, tá? Então, assim, não haverá tritongo se for, por exemplo, 2 glides, um ao lado do outro e uma vogal, até porque isso não existe. Então, sempre a estrutura será essa: glide, mais vogal, mais glide. E não necessariamente a vogal será A, mas na maioria dos casos, pelo menos no português do Brasil, essa vogal será A. Então, observe que na palavra quais eu tenho U, I como glides, que são os tradicionais. Na palavra perdoe, eu tenho o E com som de I, que se caracteriza como glide. Na palavra chegaram, eu não tenho nem O, nem U na escrita.
mas eu tenho essa sonoridade de U na pronúncia. Por isso existe um glide aí. Você não vai categorizar o M como glide, tá? Na transcrição fonética, por exemplo, é que você vai marcar a ocorrência desse glide U, porque existe na pronúncia, e numa transcrição fonética o que a gente está observando é justamente a pronúncia. Bom, no próximo vídeo eu ainda vou falar a respeito de glide, vou trazer mais alguns outros exemplos e talvez alguns outros exemplos também de tritongo para você ter uma visão um pouco mais ampla a respeito dessa ocorrência do tritongo, porque ela não é tão comum na língua, né? Por enquanto, deixa o like, comente, se você tiver ficado com dúvida, pergunte, eu respondo todos os comentários, todas as perguntas que as pessoas deixam, tá? E compartilhe o vídeo com seus colegas que você acha que poderão se beneficiar desse material. No mais, fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor, lembre-se de que nada é fixo ou permanente, saúde e paz para você e até o próximo vídeo. Obrigado.